Olá, eu sou Pro Carol e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as silhuetas. Silhuetas são o recorte da imagem. É como se fizéssemos um contorno e ele fosse totalmente preenchido, o que oculta os detalhes, mas ainda assim preserva a identidade. A forma ainda se mantém reconhecível. Quando eu penso em silhuetas, sempre vem na minha cabeça o teatro de sombras. Mas hoje eu vou apresentar para vocês uma outra artista. Ela foi a pioneira no cinema de animação. Produziu o primeiro longa-metragem, mesmo antes do Walt Disney fazer o filme A Branca de Neve e os Sete Anões. Nossa artista do dia é Lotte Heininger. Olha só como ela era fofinha. O primeiro filme de animação de que se tem notícia e registro é O Príncipe Arquimedes. Vocês podem olhar no YouTube, tem completo lá. É legal prestar atenção em como ela organizava os materiais. Nessa foto a gente consegue ver a mesa, a luz e onde ela projetava as sombras. Nesse vídeo a gente consegue ver um pouco do processo criativo, que vai desde da concepção da forma da figura que ela vai recortar e animar em seguida, até de que forma esses bonecos vão se mover, em que lugar do cenário eles vão estar. Nesse pedaço a gente pode ver um pouquinho do storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinho do filme, vem antes dele ser feito. The magic of the fairy tale has always been her greatest fascination, yet her own interpretations attain a unique quality. As figuras delas eram muito complexas, divididas em muitos pedaços e recortadas com muita precisão. Mas o nosso trabalho de hoje vai ser um pouquinho mais simples. A gente vai usar formas mais básicas. A gente pode até pesquisar na internet outras formas de fazer. Tem muitos exemplos de silhuetas que vocês podem usar como teste antes de criar as próprias formas de vocês. And for this, he must be placed on the animation table. This is the trick table. If you don't have such a thing at home, you take your best dining table, cut a hole into it, put a glass plate over it, and over the glass plate some transparent paper, and then you put some light on from underneath. And when you switch the other light in the room out, then you see with joy that your figure now is a real silhouette. To make the figure move, it must be placed in the correct position and a shot taken. The figure is then moved a fraction further and a second shot is taken, and so on, so that with much patience and concentration, the figure moves more and more. The camera shutter opens again and again, and the final result will be the figure. A animação foi toda feita com fotografias, que na época ainda eram analógicas. Imaginem o trabalhão que não deu. Então, era mover um pouquinho, tirar uma foto, mover outro pouquinho, tirar outra foto. E assim, depois, o filme era feito. Alternatively, one can cheat a little by turning the figure as another figure passes in front of him. Então, a nossa versão vai ser bem mais simples. Vamos lá? Primeiro eu escolhi da internet mesmo
umas silhuetas de dinossauros. É legal que os desenhos que a gente use façam algum sentido, né? Tenham um estilo parecido, ou que seja possível contar uma pequena história. Por isso, nesse primeiro exemplo, eu separei alguns tipos de dinossauros. Aqui nas imagens eu deixei alguns exemplos de outras silhuetas bem simples que vocês podem usar de referência. Eu usei referências da internet, vocês também podem fazer isso e depois recortar em um papel. É legal que seja um papel mais grosso ou então um papel mais escuro, mas também funciona com papel branco, vocês vão ver. Podem ficar à vontade, pode ser unicórnio, fada, dragão, o que vocês acharem legal. Pode ser também vegetação, é livre, experimentem, mas sempre pensando que é legal que tenha algum sentido. Por exemplo, se você fizer um cenário, é legal que o personagem tenha um tamanho compatível com as peças que você criou, mas a ideia é experimentar. Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como eu gosto mais de fazer, criando um personagem. Nesse experimento, é legal que a gente faça personagens com alguns detalhes por fora mesmo, que a imagem vai ficando mais rica, mais legal de olhar. Então eu coloquei bastante dentinhos, bastante pelos, fiz uma língua bem cheia de curvinhas para ficar uma imagem legal de ver. Então vocês podem tentar isso. Por exemplo, se for fazer uma árvore, fazer ela com umas folhinhas assim por fora, umas formas mais pontudinhas, mas sempre lembrando de respeitar a história que você quer contar. Eu costumo dizer que não precisa ter muita precisão para fazer essa etapa, porque como a gente só vai ver a silhueta, se você errar um pouquinho o traço, tudo bem, não é de todo ruim não. Mas é legal também que você faça um acabamento interessante, então não vai bagunçar tudo e depois deixar o seu boneco todo feio. Tem que fazer com cuidado, mas também pode ter um pouquinho de calma. Eu também fiz com alguns papéis que eu já havia pintado com os pigmentos naturais da aula passada e também fiz um novo de beterraba batido. Eu coloquei um pedacinho de beterraba no liquidificador com um pouco de água e depois tirei os bagaços, né, da beterraba com um tecido. Espremi e o suco que saiu disso eu fiz uma tinta que fica com uma cor muito bonita. Então vocês podem também fazer algum tipo de tinta desse tipo, como a gente viu na aula anterior, e aumentando o repertório, né? Deixando a coisa mais interessante. Por exemplo, as peças que eu fiz pintadas também podem servir depois como mobile, depois que eu já tiver contado a minha história e feito as minhas silhuetas projetadas. Reutilizar material é sempre uma boa opção. Aqui eu usei um papel que já foi usado em outra aula, mas que ele tava com o verso limpo, então foi o que eu usei. Aconteceu um acidente enquanto eu gravava os vídeos, então
acabei perdendo parte do vídeo em que eu mostrava os pedacinhos do papel e como eu tinha tingido eles. Mas na aula passada vocês viram como fazer e foi basicamente aplicar o suco de beterraba. E se você aplicar mais, ele vai fazer mais manchas. Se você aplicar menos, vai fazer menos manchas. E elas vão ficar mais claras. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Se divirtam.